Minha fé precisa de mim pra viver o amor sem fim. Só a Escritura vai me guiar, a palavra de Deus vai me sustentar. Olá, que bom ter a companhia de vocês novamente aqui no nosso espaço de reflexão. Olá a todos! Hoje a gente tem um material, muito interessante para conversar. Vamos mergulhar um pouco na vivência da fé, sabe? Pensar sobre responsabilidade, nossa ligação com Deus e também com as pessoas ao nosso redor. Isso mesmo. E vamos usar como guia algumas leituras bíblicas e orações que conversam entre si, né? Exato. Elas vêm de um material devocional, Minha Fé Precisa de Mim. Estamos olhando especificamente para o conteúdo do dia 21 de setembro de 2025, que é o 15º domingo depois de Pentecostes, só para situar. E a nossa ideia aqui é explorar esses textos, né? Tentar tirar dali as mensagens principais sobre louvor, sobre justiça, sobre oração e fidelidade no dia a dia. A gente começa pelo Salmo 113. Ele já lança uma pergunta bem fundamental: como posso louvar a Deus? Os versículos 7 e 8 dão uma pista bem forte, né? Sim, são muito significativos. Diz assim: Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes dos governantes do seu povo. Quer dizer, já conecta o louvor com algo bem concreto, né? Com a ação de Deus no mundo. Sim. O que você acha? Acho que o fascinante aí, sabe, é que o Salmo não fala do louvor como, sei lá, só um sentimento bonito, uma música. Ele liga o louvor diretamente a reconhecer que Deus age. E age em favor de quem? Justamente dos mais esquecidos, dos marginalizados pela sociedade. É um Deus que mostra a grandeza dele não ficando lá longe, mas se importando, se inclinando para olhar para os pequenos, né? Para os vulneráveis. O louvor celebra essa natureza de Deus, essa compaixão ativa. Entendi. Então não é só reconhecer, Deus é poderoso. É reconhecer o caráter dele, essa inclinação específica para os humildes. É isso que o Salmo está destacando para a gente louvar. Precisamente, o poder de Deus é exaltado porque ele age assim, levantando quem está caído, dando dignidade para quem foi humilhado. A grandeza divina para o salmista está aí, nessa capacidade de virar a lógica do mundo, né? De valorizar quem o mundo desvaloriza. Puxa, faz muito sentido. E olha como a oração que acompanha o Salmo pega essa experiência de um jeito bem pessoal. Ah, sim? Tem oração associada? Tem. Ela diz: Senhor, obrigado porque olhas para os pequenos e necessitados como eu. Olha que forte isso. Te agradeço porque me ergues da minha fraqueza e por me dar dignidade em Cristo. Obrigado também pelo cuidado que nunca falha. Bendito sejas por sempre lembrar de todos nós. Nossa. Percebe, a oração pega o tema do Salmo e transforma numa gratidão vivida. Não é só Deus faz isso, é Deus faz isso por mim. E eu sou grato por ser alvo desse cuidado. É, a oração da voz mesmo, né? Essa experiência de ser erguido. Então, o ponto-chave aqui seria que o louvor de verdade nasce quando a gente reconhece e agradece essa ação concreta de Deus que levanta, que dignifica os mais frágeis. Exato. É um louvor, digamos assim, com o pé no chão, que enxerga Deus agindo na vida real, né? Com o pé no chão, gostei disso. E essa ideia de um Deus que se importa tanto com os necessitados. Bom, isso puxa direto para a próxima leitura, né? Do profeta Amós. Com certeza, a conexão é forte. Porque se Deus age assim, como é que a gente que diz crer nele deveria agir? Amós, lá no capítulo 8, versículos 4 a 7, parece ter uma resposta, e bem direta, né? A pergunta que fica é: e o povo de Israel, o que deveria fazer? E logo no versículo 4, a advertência já vem com tudo. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Nossa, parece um espelho do Salmo, só que acusador, né? Sem dúvida. É uma conexão poderosa e até um pouco desconcertante, né? Porque Amós vem com uma denúncia profética muito vigorosa,
contra a injustiça social praticada pelo próprio povo que se dizia de Deus. Exato. Enquanto o Salmo celebra o Deus que levanta o pobre, Amós está condenando quem, por ganância, por interesse próprio, está pisando justamente nesse necessitado. Ele expõe a hipocrisia, né, de ter práticas religiosas e, ao mesmo tempo, explorar os outros, manipular a balança, ficar torcendo para a festa religiosa acabar logo para voltar a ganhar dinheiro, explorando o pobre. É muito forte isso. Então, o que Amós está dizendo aqui, que os rituais, as práticas religiosas formais perdem no sentido se não tiver justiça junto. O jeito como a gente trata o outro, principalmente o vulnerável, é tipo um termômetro da nossa relação real com Deus. É exatamente essa a mensagem central. Para Amós e para muitos profetas na Bíblia, a justiça social não é um extra, um opcional na fé. É parte essencial dela. Entendi. A aliança com Deus trazia junto um compromisso ético com a comunidade, sabe? Especialmente proteger os mais fracos. Ignorar isso, explorar o próximo, para o profeta era trair diretamente a Deus. Não importava o quão bonitos os rituais parecessem. Faz sentido. E a oração ligada a Amós reflete essa consciência da falha, né? Ela diz: Senhor, perdoa-me quando fecho os olhos para a injustiça e busco só o meu interesse, perdoa quando ignoro a dor dos mais fracos, transforma o meu coração e ajuda-me a viver em justiça e amor. Percebe a dinâmica? Não é só pedir perdão. É clamar por uma transformação lá dentro. É reconhecer que a gente tem essa tendência para o egoísmo, para a indiferença e que precisa da ajuda de Deus para combater isso. Para poder viver de um jeito que combine com o coração dele, que, como a gente viu no Salmo, se inclina para os necessitados. Sim, a ligação fica muito clara. A fé de verdade, então, exige essa prática de justiça e essa preocupação com o outro, com a justiça. Isso me faz pensar até onde vai essa responsabilidade. Qual é o limite, digamos assim, da nossa atenção, do nosso cuidado? Boa pergunta. Porque a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, parece que amplia essa visão, falando sobre a oração. A pergunta aqui poderia ser: como eu devo viver pensando no mundo todo ao meu redor? E o versículo 1 é muito direto. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Confesso que essa parte todas as pessoas sempre me pega, sem exceção nenhuma. Isso é realmente notável, né? Principalmente se a gente pensar no contexto da época. A orientação é para a comunidade cristã ter uma postura de intercessão universal. Universal. Isso inclui orar por reis e por todos que exercem autoridade. E no Império Romano isso podia significar orar por gente que não era nada favorável aos cristãos, às vezes até perseguidores. É verdade. A ideia era buscar uma vida calma e pacífica, claro, para poder viver a fé e anunciá-la. Mas o fundo dessa oração é ainda mais profundo. É o desejo de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas orar por todos, mesmo por quem, sei lá, nos causa problema ou representa sistemas que a gente acha injustos, por que será que essa universalidade é tão importante aqui? Não seria mais natural orar só pelos nossos ou pelos que estão sofrendo diretamente? É uma pergunta muito pertinente. A instrução parece ter algumas razões, né? Primeiro, ela reflete o próprio caráter de Deus, o amor dele, o plano de salvação dele que é para todo mundo, sem escolher grupinho. Segundo, orar pelas autoridades, mesmo as mais difíceis, é um jeito de reconhecer que Deus está acima de qualquer poder humano e pode influenciar essas estruturas para o bem. Ou, no mínimo, para que a comunidade de fé tenha paz para viver. Faz sentido. E terceiro, a oração intercessora tira a gente do nosso próprio umbigo, né? Nos força a olhar para as necessidades, para o destino dos outros. Isso cultiva compaixão, um senso de responsabilidade global, digamos assim. Responsabilidade global. E claro, a oração que acompanha Timóteo aplica isso de forma bem concreta. Senhor, oro pelas autoridades e governantes do nosso país. Peço por todos que sofrem injustiça e exclusão, pelos doentes, aflitos e esquecidos. Ouve a oração da tua igreja em favor do mundo, que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Que oração abrangente.
A oração vira uma ferramenta poderosa de engajamento com o mundo. Um cuidado que vai além das nossas amizades, das nossas simpatias. É a fé se expressando em preocupação ativa por toda a humanidade. Essa visão da oração como um ato de engajamento global, inclusivo, é muito poderoso mesmo. O ponto central, então, seria que a nossa vida de oração precisa refletir o coração de Deus, abraçando o mundo inteiro, intercedendo por todos. Exatamente isso. Uma oração sem fronteiras, né? Sem fronteiras. E essa preocupação toda com o mundo, com justiça, com interceder por todos, isso nos traz de volta naturalmente para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como é que a gente pode viver de um jeito coerente com tudo isso? A pergunta de ouro, né? Pois é. E a leitura de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 15, dá uma pista importante. Jesus conta aquela história do administrador, esperto, mas meio desonesto, né? A parábola do administrador infiel, para ensinar sobre como a gente lida com o que foi confiado a nós. A pergunta aqui seria, o que Jesus ensinou de mais fundamental ali? E o versículo 10 talvez seja o mais famoso. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Uma lição bem direta sobre integridade na prática, né? Sim, e essa passagem toca numa questão crucial. Como a nossa fé aparece nas coisas mais comuns da vida. Jesus usa essa figura do administrador, alguém que cuida do que não é dele, para falar de como a gente usa tudo o que tem. Tempo, talentos, dinheiro, oportunidades. E o princípio é claro. A fidelidade, ou a falta dela, não começa lá nas decisões enormes, espetaculares. Começa nas pequenas ações do dia a dia. O jeito como a gente lida com o pouco revela nosso caráter, nossa lealdade de verdade. Mas isso é só sobre, ser honesto com o dinheiro, com as tarefas do trabalho, ou tem algo mais profundo aí? Porque a parábola em si é meio complexa, né? Fala de usar as riquezas injustas para fazer amigos. Como isso se liga com a fidelidade? É mais do que só ser honesto no sentido passivo, sabe? Implica administrar de forma ativa e responsável os recursos que Deus confia pra gente. Jesus coloca em contraste servir a Deus ou servir as riquezas, né? Certo. Ser fiel nas pequenas coisas mostra a quem a gente serve de verdade. Até mesmo as tais riquezas injustas, que talvez seja uma referência ao sistema econômico da época, nem sempre justo, não necessariamente dinheiro roubado, podem ser usadas com sabedoria, com generosidade. Fazer amigos pode ser isso. Usar o que a gente tem para abençoar os outros, para construir relacionamentos, para investir no reino de Deus. Ah, entendi a conexão. A lição é sobre onde está o nosso coração. Se a gente é administrador fiel da graça de Deus em todas as áreas, usando o que tem para os propósitos dele. Ou a gente está preso no egoísmo, na vontade de acumular só para nós, a integridade começa aí, nessas escolhas diárias. Faz sentido. E a oração que vem junto com essa passagem expressa justamente esse desejo de viver isso na prática. Senhor, eis-me aqui. Quero aprender dia a dia a ser fiel em tudo. Ajuda-me a te servir nas pequenas e grandes coisas. Usa meus dons, tempo e bens para ajudar do próximo. Quero viver como administrador responsável da tua graça e te seguir com fidelidade e amor. Que bonito isso. É um reconhecimento de que tudo vem de Deus, é graça, né? E um pedido de ajuda para a gente conseguir administrar essa graça com responsabilidade, com amor, sendo leal a Ele e impactando positivamente quem está do nosso lado. Entendi. Então, a fidelidade no dia a dia não é só sobre não fazer o que é errado, mas sobre administrar ativamente o bem que a gente recebe, mostrando a quem a gente é leal de verdade. É a base da integridade que se espalha para todas as áreas. Perfeitamente colocado. É a coerência entre o que a gente crê e como a gente vive nos detalhes, né? Uau, que percurso interessante que a gente fez hoje, hein? Começamos lá no Salmo 113, vendo que o louvor verdadeiro reconhece e celebra a ação de Deus que se importa com os mais humildes, com os necessitados. Isso. Isso conectou direto com aquela exigência forte de justiça social em Amós, mostrando que a fé não combina com exploração, mas pede ações concretas de compaixão, de retidão. Exatamente. Daí,
Timóteo abriu nosso horizonte, mostrando que a nossa preocupação, nossa oração, tem que abraçar o mundo todo, todas as pessoas, refletindo o coração de Deus, que é universal. E, por fim, Lucas trouxe a gente para o chão da vida diária, né? Enfatizando que toda essa visão se sustenta na fidelidade que a gente cultiva nas pequenas coisas, administrando com responsabilidade tudo que a gente recebe. Foi uma jornada e tanto pelos textos. Foi mesmo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta essas peças? Qual é a imagem da fé que sai desses textos todos? Olha, juntando essas peças, o que emerge para mim é um quadro de uma fé muito viva, sabe? Dinâmica e profundamente engajada com a vida, com o mundo. Não é uma fé que fica só na cabeça ou só no momento do culto. Certo. Pelo contrário, é uma fé que, primeiro, enxerga Deus agindo na história, principalmente levantando quem foi esquecido, e louva a Deus por isso. Segundo, ela assume a responsabilidade de ser um espelho desse cuidado de Deus, agindo com justiça, combatendo a opressão, a indiferença, como Amós clama. Terceiro, ela abraça o mundo em oração, conversando com Deus e intercedendo por todo mundo, desde quem está no poder até quem sofre no anonimato, como Timóteo ensina. E quarto, ela vive essa fé com integridade lá no básico, nas pequenas decisões, na administração do dia a dia, sabendo que a fidelidade ali é o alicerce para tudo, como Jesus mostra em Lucas. Que síntese excelente! E para a gente terminar, fica um pensamento para a gente refletir um pouco mais, ligando justamente o começo e o fim da nossa conversa de hoje. Manda lá! Jesus deu uma ênfase enorme na fidelidade nas pequenas coisas, né? Em Lucas e Amós. Ao mesmo tempo, a gente viu no Salmo e em Amós que o olhar de Deus está super atento aos necessitados, aos humildes. Sim. Então, diante disso, a pergunta que fica ecoando é: qual pequeno ato de justiça aí no nosso bairro? Qual oração rápida por alguém que a gente nem conhece direito? Ou qual gesto de administrar bem nosso tempo, nosso recurso, por mais modesto que seja? Algo que talvez pareça insignificante para nós, será que não poderia, na verdade, carregar um peso e um impacto muito maiores do que a gente imagina? Tanto aos olhos de Deus quanto na construção de um mundo mais parecido com o que Ele quer? Fica aí a reflexão. Uma ótima provocação final. Agradecemos demais a companhia de vocês nesta análise. Obrigada, pessoal. Desejamos uma feliz reflexão sobre todos esses pontos e, claro, uma semana muito abençoada. Somente pela graça, só pela fé, em Jesus encontro paz.